recurso especial eleitoral 56.30, procedente de Santa Rita de Cássia, Bahia, sob a relatoria do ministro Admar Gonzaga, em que agravante Partido Trabalhista Cristão Municipal, agravado Romualdo Rodrigo Setúbal, para julgamento conjunto com agravo regimental na ação cautelar 0602919, da mesma procedência, mesma relatoria, mesmas partes. Pois não, ministro Admar. Senhora Presidente, serei bastante breve. O TRE da Bahia deu provimento ao recurso eleitoral para indeferir o registro da candidatura de Romualdo Rodrigues Setúbal ao cargo de prefeito de Santa Rita de Cássia, Bahia, no pleito 2016, por entender configurada a causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, letra G, da Lei Complementar 64/90, diante da rejeição de contas pelo TCM da Bahia e, posteriormente, pela Câmara Municipal relativas ao exercício 2011, período que o recorrente era gestor do referido município. Dei provimento ao recurso especial interposto por Romualdo Rodrigues Setúbal, bem como julguei procedente a ação cautelar por ele tentada, a fim de reformar o acordo do TRE da Bahia e deferir o seu registro de candidatura ao cargo de prefeito, referente às eleições de 2016, com a manutenção do agravado no exercício do cargo para o qual foi eleito. O diretório do PTC, ora agravante, sustenta que o Tribunal de Origem, diante da rejeição de contas e posteriormente pela Câmara, período que o agravado era prefeito do referido município, entendeu configurada a causa de inelegibilidade do dispositivo já aqui citado. Afirma que a mudança de tal conclusão esbarra no óbice do verbete sumular 24 do TSE. E aqui meu voto. A partir da valoração do contexto probatório delineado no acordo regional, para mim não ficou comprovado que o agravado agiu com má fé ou desonestidade, elementos específicos dos atos dolosos, enquanto ocupava função de gestor do município de Santa Rita de Cássia. No caso, a rejeição das contas decorreu das seguintes condutas: realização de despesas com pessoal em percentual excedente ao limite definido na Lei Complementar 101 de 2000, no percentual de 1,33%. B. Obtenção de valor irrisório na cobrança de dívida ativa, tributária e não tributária do município. C. Ausência de cobrança de multas e ressarcimentos. Apesar do caráter insanável das falhas, não há identificação no bojo do acordo regional de elementos objetivos que indiquem a presença do dolo, tendo a Corte de Origem aludido apenas ao dolo genérico e à consciência da prática dos atos. No que diz respeito à primeira falha, qual seja a realização de despesa com percentual excedente em 1,33%, consta do trecho do acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios, citado no anexo regional, que a extrapolação do limite de gasto chegou a sofrer diminuição quando comparada com as contas do ano anterior, o que, de certo modo, reflete a tentativa do gestor em incrementar os mecanismos de controle de despesas. De igual modo, no que tange à cobrança irrisória da dívida ativa tributária e não tributária e a ausência de cobrança de multas ou ressarcimentos, não constam maiores detalhes de como sucederam tais atos omissivos, se intencionalmente ou se em razão de imperícia, negligência ou mesmo insuficiência e despreparo do serviço jurídico da municipalidade. Não há nenhuma informação senão a qualidade de gestor público que ligue as irregularidades a uma omissão dolosa do recorrente. Eu cito precedentes no sentido de afastar a incidência de dolo nessas hipóteses e, no caso, entendo que a Corte de Origem não se desincumbiu do ônus argumentativo de demonstrar os elementos concretos calçados na realidade processual que permitem a conclusão acerca da presença do ato doloso e a omissão dolosa. Ato doloso na primeira irregularidade e omissão dolosa na segunda e terceira. A conclusão pelo dolo não pode ser presumida, porquanto pressupõe ato de vontade e, sobretudo, consciência no caráter ímprobo da conduta. E voto, portanto, no sentido de negar provimento aos agravos regimentais interpostos pelo Diretório Municipal do PTC no âmbito do recurso especial e na ação cautelar. É assim que voto, senhora Presidente, eminente pares.
ministro Admar. O ministro Tarcísio, como vota a Vossa Excelência? Eminente presidente, o eminente relator, ministro Admar, com a lealdade que sempre marcou sua trajetória profissional e pessoal, assentou, pode me corrigir se eu estiver errado, ministro Admar, que o prefeito havia sido alertado pelo Tribunal de Contas sobre o malferimento à lei de responsabilidade fiscal. Então, o relator, o ministro Admar, entende que por ter diminuído o valor da irregularidade no exercício de 2010 para o de 2011, não estaria caracterizado o dolo. Contudo, a meu sentir, embora o TRE tenha de fato aplicado a teoria do dolo genérico, o elemento objetivo da reincidência, que é algo registrado no acordo regional que reproduz o da Corte de Contas, a meu sentir é suficiente para evidenciar esse dolo específico que eu tenho como qualificado. De igual forma, o fato de não ter procedido à cobrança judicial dos valores alusivos a impostos e tributos quitais pertencentes ao município também demonstra certo dolo na conduta do chefe do Executivo. Então, com essas rápidas considerações, pedindo vênia ao eminente relator, eu me animo a abrir divergência dando provimento aos agravos regimentais. É como voto. Presidente, eu gostaria de pedir vista antecipada, se os demais colegas estiverem de acordo, para estudar. É uma questão importante. Pelo que eu entendi, o prefeito já encontrou uma situação de excesso sobre a lei de responsabilidade fiscal e que haveria uma prática que reduzia este excesso. Essa pode ser uma qualificação importante, mas mesmo assim, acho que nós, se aceitarmos isso, teríamos que fixar critérios para a redução em tempo hábil de uma situação de ilegalidade. Portanto, você não pode ser punido pelo que herdou, mas pode ser punido por não atuar no sentido de solucionar o problema de maneira eficiente. E para estabelecer esse tipo de parâmetro, presidente, eu precisaria estudar e refletir um pouco mais. Acho que o ministro Napoleão... Pois não. Não, eu tive a impressão que Sua Excelência quisesse falar alguma coisa. E após o voto do relator negando o provimento aos agravos regimentais e do voto do ministro Tarcísio abrindo divergência no sentido de dar-lhes provimento, antecipou o pedido de vista o ministro Luiz Roberto, aguardam os demais.